Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo essa live, a reprise dessa live, então seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre os 6 passos para você montar o seu cardápio. Na semana passada, eu abri uma caixinha de perguntas nos stories, e aí nessa caixinha de perguntas, só ajeitar aqui a câmera. Eu perguntei a dificuldade de vocês, né, em relação à organização, a cardápio, enfim, esse tipo de coisa, né? Algumas perguntas foram respondidas em post, então a semana passada toda foi dedicada a isso, né? A essas perguntas dessa caixinha, né, sobre organização, dúvidas de como lavar salada, isso tudo tá já no feed, né? E eu deixei para falar nessa live exatamente desses passos para montar o cardápio, por quê? Porque é muito mais fácil eu explicar isso conversando e em vídeo também ia ficar um vídeo muito longo, então eu achei que em live ia ficar mais dinâmico, até para vocês poderem perguntar também, tá bom? Primeiro de tudo, tô vendo que o pessoal tá entrando e eu queria saber se vocês estão me escutando direitinho. Falem aqui para mim se o som tá bom, se tá baixo, se tá alto. O meu tá quase no máximo. Eu botei o fone exatamente para melhorar. Tá tudo certo chegando aí. Me falem pra gente começar, para não ficar se alongando muito. Já são 7:02. Tá, então a Ellen falou que tá tudo certinho, né? Ah, maravilha, que bom. Juliane, todo mundo aí. Flá. Então, maravilha. Eu queria começar perguntando, essa é uma dúvida de vocês? É uma questão, assim, porque eu vejo muito que meus pacientes falam isso lá na clínica, os pacientes da Karen também dão esse feedback para ela, né? Dessa dificuldade, né? Tem o plano alimentar que recebem em consulta, mas na hora de montar esse plano alimentar e colocar na prática do que eu vou fazer, muitas vezes as pessoas falam para mim: eu não tenho criatividade, assim, tipo, eu não consigo pensar no que eu vou comer, tô comendo sempre a mesma coisa, né? É aquela história da gente cair na monotonia alimentar, né? Tipo, dieta é chato. Aí quando você vai ver, a pessoa come a mesma coisa toda semana. Então, assim, é sempre a mesma preparação, é o mesmo jeito que faz a abobrinha, é o mesmo jeito que faz o chuchu. Aí fica naquela sensação de que, tipo, não sei mais o que fazer, né? Na verdade, a gente tem que variar as coisas, isso é um dos passos que eu vou falar aqui. Então, uma das questões quando a gente monta o cardápio é exatamente a gente não cair nessa monotonia alimentar, né? Que muitas vezes é o buraco negro dos planos alimentares, das dietas, enfim. E de não conseguir sucesso, né? Sucesso no sentido de que isso seja sustentável a longo prazo. Porque quando a gente fala de uma alimentação anti-inflamatória, para paciente com doenças crônicas, doenças autoimunes, doença crônica inflamatória, que é o caso da hidradeniite, a gente está falando de uma mudança de estilo de vida. Então, uma das coisas fundamentais é entender que isso vai ser para sempre, né? Assim, essa mudança. Então, não é uma coisa de curto prazo, né? Vou ficar comendo esse chuchu sem graça por um mês e depois dá tudo certo, né? Então, o ideal, né, é que a gente desenvolva na nossa prática, dentro de casa, essa questão de ir atrás de novas receitas, de planejamento de cardápio, né? Que isso faça parte da nossa rotina. E isso é uma questão de treino, né? E aí por isso que eu peguei e pensei assim, como eu poderia ajudar. Na verdade eu pensei como que eu faço na minha casa e aí montei 6 passos e depois eu também vou falar sobre algumas outras coisas, também vou abrir para perguntas relacionadas a esse tema, tá? Então vamos lá. Eu acho que eu tinha pedido, né, nos stories para vocês trazerem papel e caneta, né, para a gente poder fazer as anotações. Então, assim, um dos primeiros passos para mim que é decisivo, né, que é o que a gente precisa desse passo para a gente poder pensar em todo. O que eu costumo fazer? Eu costumo pensar assim: o que eu quero comer essa semana?
Então eu paro e vejo assim, o que eu tô com vontade de comer? Não me falem que vocês vão pedir hambúrguer, tá? Então eu listo os legumes, as verduras e as proteínas que eu gostaria de comer. Assim, tipo, eu quero comer peixe essa semana, em alguns dias carne moída. Tô com vontade de comer repolho, abobrinha, brócolis e cenoura. Então, eu primeiro faço um apanhado geral do que eu tô afim de comer, tipo de salada. Quero comer alface americana, quero comer tomate, uma cenoura ralada, tipo cenoura, né, na verdade. E aí eu faço um listão. Então, acho que esse é um passo número 1. Você entender primeiro o que você tá afim de comer naquela semana, né? E aí eu falo daquela semana porque uma das coisas que, quando a gente começa a fazer cardápio, é interessante. É claro que algumas pessoas não vão conseguir fazer isso, mas se for possível, que isso seja feito sempre semanalmente, porque muitas vezes vai sobrar, por exemplo, eu compro normalmente cenoura orgânica e ela não vem avulso, ela vem uma bandejinha de papelão com algumas cenouras. Então, às vezes, para aquela semana, aquela quantidade de cenoura é muita cenoura. Então, eu vou comprar uma vez e vou ter que, no cardápio da semana seguinte, saber que eu já tenho cenoura, então eu tenho que fazer alguma coisa para encaixar essa cenoura. Então, isso também é uma coisa muito importante, uma observação bem relevante quando a gente faz cardápio, né? Então, fazer o cardápio de forma semanal vai facilitar principalmente para a gente não ter desperdício de alimento, né? Para a gente não jogar fora e conseguir fazer um reaproveitamento. Então, vamos lá. Então, acho que o primeiro passo é esse. Listar o que você está afim de comer. Então, listar os legumes, listar as verduras da semana e listar as proteínas. E aí, depois que você listou isso, você vai pensar... Uma segunda coisa muito importante, que já aconteceu aqui em casa, é listar os temperos. Minha mãe, inclusive, entrou, daqui a pouco ela tá falando mal de mim aqui na live. Tipo, lembrar de comprar cebola, de alho, porque assim, eu já comprei tudo e esqueci que não tinha nenhum tempero dentro de casa. Tive que voltar no hortifruti. Então, o passo 1 é listar os legumes e as verduras e as proteínas. O passo 2 é você lembrar de listar os temperos que você usa. Alho, cebola, cheiro verde, coentro. Se você, inclusive, usa temperos secos, né? E aí você lista tudo. Porque uma das coisas é, antes de ir ao mercado, você ir lá na despensa e ver o que tem e o que não tem, para saber só o que você vai comprar. Mas para ficar mais claro as suas ideias, antes de ver o que tem e o que não tem, você dá uma listada. Depois eu vou falar sobre a segunda semana. Vamos partir do princípio que a gente está zerado, tá? E aí na terceira etapa é você fazer as combinações. Então você vai... Porque assim, aqui em casa eu já mostrei isso nos stories. Eu acho que não está salvo, mas quem me acompanha há algum tempo já percebeu isso. Praticamente eu como a mesma comida a semana inteira. Então eu acabo não variando, por exemplo, a proteína. Se é carne moída essa semana, vai ser carne moída a semana inteira. Porque eu acho mais fácil pra mim fazer uma coisa só e eu não me importo. Então, assim, se você se importa com isso, aí obviamente você vai escolher mais de uma proteína, né? Vai comprar uma quantidade menor de cada uma delas para poder, sei lá, uma durar 2 dias, outra mais 2, outra mais 2 e assim por diante, tá? Então aí você vai começar a pensar nas combinações. Tipo, botei peixe, carne moída e frango. Sim, desses legumes aqui, o que eu queria fazer? Pra falar, sei lá, você listou o brócolis. Então você vai fazer um arroz de brócolis com peixe e uma salada de alface americano com tomate e cenoura ralada. Então, minha mãe já falando aí, não façam isso. De esquecer os temperos, né, que ela tá falando. Enfim, voltando. Então você vai começar a pensar nas combinações. E aí algumas pessoas têm dificuldade nessas combinações. Um grande aliado que hoje em dia eu faço isso com mais facilidade, mas que eu usava muito no início, era assim, tô a fim de comer brócolis, mas o que eu faço com brócolis? Cara, vai no Google, tipo assim, receitas com brócolis. Vai aparecer
a infinidade, o céu é o limite. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Então, toda vez que eu falo assim, ai, tô cansada de comer a mesma coisa com cenoura, eu jogo no Google, receitas com cenoura. E aí eu vou, obviamente, fazendo as alterações necessárias para as receitas não ficarem trash, né? Que às vezes tem quantidade de creme de leite. Tudo bem, mãe, a gente já entendeu, não precisa ficar se metendo na live, não. Vamos lá. Quantidade de creme de leite, quantidade de gordura, enfim. Ó, a Priscila falando que compra sassami, frango e cubo, frango moído, frango e bife, bife são. Então. Aí você tem já uma variedade. Viu? Ó, tem mais gente aqui, ó. Come frango, é frango a semana inteira. Gente, é pra facilitar a vida. Eu não tenho muita questão de ficar comendo tudo igual, não. Mas enfim. Então, assim, depois que você seleciona os legumes, você tem que começar a pensar o que você vai fazer com eles e quais são as combinações. Então, assim como você pode jogar no Google pratos com brócolis, tipo formas de fazer brócolis, você também pode botar assim pratos com frango, pratos com peixe, porque aí muitas vezes, inclusive, vem já combinações. Isso também vale até lá pro início. Se você fala assim, eu nem sei o que eu queria comer hoje, durante a semana, você pode começar pelo caminho inverso, né? Tipo assim, eu sei que eu quero comer carne moída, eu sei que eu quero comer frango. Então, ao invés de botar os legumes que você gostaria, bota no Google, tipo, pratos com frango. Se você não tem receita em casa, enfim. Se você não lembra de nada, não sabe como fazer, né? Então, você pode começar, porque aí você vai ter N receitas no Google, e aí vai lá, prato com peixe, né? Aí vai lá até peixe, arroz de brócolis, cenoura cozida, então você já sabe, assim, gosto de cenoura, gosto de brócolis e queria uma coisa para combinar com peixe. Então, aí você já bota lá na sua lista o brócolis e a cenoura para poder combinar com o seu peixe. Então, assim, é muito necessário que isso seja escrito no papel, entendeu? Porque é muito difícil vocês ficarem fazendo isso de cabeça. Inclusive, guardar de uma semana para outra. Porque algumas coisas você consegue saber se deu certo, se não deu. Qual é a quantidade que você comprou. Ó, a Juliane falando que a maior dificuldade é essa mesmo, de fazer o acompanhamento. A maior parte das vezes as pessoas só conseguem pensar na proteína. Então, isso é muito importante. Então, ficou com dúvida, não lembra, tá com dificuldade. Gente, o Google para receita, para quase tudo, né? Mas enfim, para receita ele é uma maravilha. É óbvio que a maioria das vezes eu faço ajuste nas receitas, para tirar as coisas que eu acho que não são interessantes para a saúde, né? Mas, assim, tem muita ideia interessante, né? Tem muito site de receita bom. Então, eu acho que isso é o caminho para quem não tem hábito de cozinhar, para quem não gosta de cozinhar, para quem está começando a cozinhar agora. Então, procurar as receitas no Google é uma coisa bem importante, bem fácil de fazer. Aparecem inúmeras coisas simples e inúmeras ideias que tipo, nunca pensei, sabe, em fazer isso. Então, o Google é um aliado. E é claro, assim, que numa semana, considerando 7 dias, você não vai pegar 7 receitas extremamente difíceis e trabalhosas de fazer. Então, eu acho que também saber ajustar isso, né? Hoje eu vou fazer uma coisa mais complicada, e aí você faz uma quantidade maior, pelo menos para dar para os 2 dias. Amanhã eu vou fazer uma coisa mais simples, né? Então, também saber, porque assim, não adianta você querer ser MasterChef, bem, pelo menos a maioria das pessoas que vão lá no consultório, na clínica, tem uma vida extremamente agitada, né? Pelo que vocês me contam aqui, pelos que vocês me contam na clínica, ninguém passa o dia inteiro só cozinhando, né? Então, assim, a gente demanda 400 outras coisas. Então, muitas vezes a gente vai precisar separar o fim de semana, um pedaço do fim de semana para cozinhar. Por exemplo, a comida da minha semana inteira, eu mostrei para vocês aqui nos stories. Eu fiz ontem. Assim, foi bem rápido, sei lá, 1h30 mais ou menos eu resolvi tudo. E eu não tenho tempo, assim, de fazer isso durante a semana. O máximo que eu faço é completar com salada. Então, a gente precisa otimizar. E aí eu acho que cada um sabe do seu, né? Cada um
sabe, de como tem tempo, e eu acho que administrar tempo também faz parte dessa questão do cardápio, né? E aí, o quinto passo, né, na verdade, o quarto passo é você fazer uma lista. Ó, a Carol falando, realmente, o site do Panelinha, da Rita Lobo, inclusive ela tem livros bem legais. São coisas bem práticas. A Juliane está aqui perguntando sobre salada, como é que faz para comer salada todo dia. Eu já vou falar de algumas dicas para ter salada. Inclusive, Juliane, essa dica de salada eu fiz um Reels na quinta-feira agora. O passo a passo de você armazenar salada para poder durar a semana inteira, né? Mas eu falo aqui novamente, sem problema, tá? Ó, não sei como fazer para a semana toda a salada. Mais uma aqui. A Priscila come as verduras que vão na panela. Beleza, vamos lá. Então vamos continuar aqui. Então, depois que você fez essas combinações, o que eu costumo fazer? Eu costumo pegar... Não vou ter uma folha de papel aqui. Não, eu costumo pegar uma folha de papel, dividir em 7. Na verdade, eu não planejo fim de semana, eu divido só em 5, né? Segunda, terça, quarta, quinta. E vou fazendo as combinações para poder ter ideia do que eu vou fazer. Eu, no caso, não. Porque eu faço a mesma coisa a semana inteira. Mas eu já fiz comida diferente e eu fazia desse jeito até eu desistir. Então, eu monto o cardápio desse jeito. Vou fazendo as combinações. Segunda, arroz, feijão, salada de alface americano com tomate, peixe e arroz de brócolis. Na terça, frango em cubos ao molho de mostarda, cenoura cozida, salada de alface roxa com tomate cereja, enfim, e assim por diante. Então, eu vou montando essas combinações desse jeito e escrevendo bonitinho ao longo da semana. A minha mãe vai passar a live inteira fazendo bullying comigo, mas tá tudo certo. E aí, a quinta dica escolha um dia da semana para vocês fazerem compras. Isso é muito importante, porque senão fica para depois e aí ninguém se organiza. Uma das coisas que eu mais escuto é assim, eu não tô conseguindo me organizar. Então, assim, bota isso na agenda, assim, que dia você vai ao mercado. Aqui em casa, normalmente é aos sábados de manhã que eu vou no Hortifruti resolver a vida para no domingo poder fazer. E aí, exatamente, o sexto passo é esse, escolher um dia da semana, de preferência no mesmo dia que você vai no mercado ou no dia seguinte. Por quê? Para as coisas não estragarem na geladeira ou fora dela, né? E para a gente não esquecer e manter logo o ritmo. Então, se vocês conseguirem... A Priscila vai na sexta. Se vocês conseguirem, orquestrar isso para ficar um do ladinho do outro, fica mais fácil para vocês. Experiência própria de quem já estragou as coisas na geladeira. Então, assim, e quem tem muita dificuldade com o horário, administrar essas coisas, é interessante já deixar as coisas ou preparadas, que nem eu deixo aqui no domingo, já fica tudo cozido, inclusive eu coloco já em marmitinha, né, assim, já para a semana inteira. Ou também já deixar as coisas meio pré-preparadas, né? Tipo, a salada já montada, ou pelo menos as folhas já lavadas, as coisas picadas, pré-cozidas. Então, são jeitinhos que a gente tem para melhorar isso. E no decorrer da semana a gente só vai montando. Isso é uma coisa também muito importante, né? Eu prefiro adiantar tudo, mas aí é o que eu falei. Cada um consegue ver o que encaixa melhor na rotina e ir fazendo isso de acordo com o que for melhor. Isso, normalmente, facilita a gente não se sabotar durante a semana, né? Porque é sempre assim, não, amanhã eu faço. Aí amanhã acontece alguma coisa e você não consegue cozinhar. Quem nunca, né? Eu já me vi muitas vezes assim, não, amanhã eu faço isso e no amanhã eu não fiz porque estava muito cansada. Cheguei tarde do trabalho, ainda precisei trabalhar mais um pouco. E quando você viu já era tarde demais, não dava para ir para a cozinha fazer absolutamente nada. Então, ter essa programação vai evitar furos no plano alimentar, né?
evitar que a gente vá para fast food, coma besteira, enfim, e destrua tudo que a gente vem construindo, né? Porque isso feito de seguida às vezes não dá muito certo. E aí estavam me falando da salada. Eu fiz um Reels essa semana, mas vamos lá. Uma técnica interessante para a salada principalmente para as folhas, né? Você, tipo, pegar o pé de alface, desfolhar ele todinho, lavar. Existe aqueles secadores que faz assim, aquilo é um jeito, ou tipo só sacudir as folhas mesmo para tirar o excesso de água, ou deixar no escorredor de macarrão, elas ali um tempinho também escorrendo. E aí depois disso vocês vão pegar aquelas caixas plásticas. Deixa eu pegar aqui uma caixa, não é essa, tá? Só para poder demonstrar. Ai. Sabe aquelas caixas transparentes de plástico? Então vocês vão pegar aquelas caixas e aí vão começar botando de baixo para cima. Vocês vão forrar com papel toalha. Aí vão botar uma folhinha do lado da outra. Dá pra fazer, por exemplo, quando eu faço salada, dá pra fazer rúcula e alface. E aí, tipo, você vai fazer uma camadinha de rúcula e de alface, outra camadinha de papel toalha. Rúcula e alface, outra camadinha de papel toalha. Vão fazendo isso até acabar as folhas. Acabou as folhas, vocês vão tampar a caixa e vai guardar a caixa, quase que eu viro, gente, isso aqui é remédio, de cabeça para baixo na geladeira. Por quê? Porque a última que você começou botando vai ser a última que você vai usar. Então, se ela ficar do jeitinho certo, a água que ainda sobrou vai toda lá para baixo, a última vai ficar melada. Quando você vira, a água que está lá no fundo vai para a tampa e você vai começar a usar a folha que está lá mais próxima à tampa. E aí vai durar muito mais tempo. Olha lá. A gente começou a guardar o alface assim, ele dura muito mais tempo e não queima. Exatamente isso que acontece. Então, é um jeito de guardar folha e dura, tipo, uma semana, certamente. E aí eu costumo brincar com meus pacientes no consultório que... Gente, tem um cabelo... É um cabelo. Que um pé de alface não é para durar a semana inteira. Assim, se você não come um pé de alface em 5 dias, é porque você provavelmente está comendo menos alface do que deveria. Então, também cuidado com isso, assim, não é para durar um século, entendeu? Na geladeira. É para vocês comerem mais, provavelmente vocês estão comendo pouca fibra, né? Então, isso também é uma coisa interessante para vocês ficarem sabendo. E aí, como montar o resto da salada? A dica é deixar as coisas separadinhas. Pegar aqueles potinhos de vidro, depois eu posso fazer um stories e mostrar pra vocês. Eu até fiz, não sei se ainda tá passando. Eu fiz ontem e mostrei um pote de vidro meu. Pegar esses potinhos, por exemplo, vou comer alface, rúcula, cenoura ralada e tomate cereja. Então assim, já deixa a cenoura ralada num pote separado, não mistura tudo na salada, entendeu? Porque aí a chance de melar e de estragar é muito maior. E aí na hora que você for botar a salada no prato, você abre o potinho da cenoura, bota lá a alface, a cenoura e pega o tomatinho cereja que está num outro potinho separado e junta. Então você não vai deixar a salada inteira montada, você vai deixar os itens já pré-preparados dentro da geladeira. Então assim, cenoura no potinho, beterraba ralada no outro potinho, enfim, o que você resolver fazer de salada, você vai deixar já pré-preparado na geladeira, mas não deixar montado, tá? Então, isso é uma dica interessante para salada. Então, isso eu acho muito importante. Então, vamos lá. Vamos refazer o passo a passo aqui e ver se alguém tem mais alguma dúvida em relação a isso. Então, o primeiro passo, vocês vão listar tudo que vocês querem comer na semana, né? Os legumes, as verduras e as proteínas. E aí o segundo passo é para vocês não fazerem a mesma coisa que eu já fiz. Esquecer dos temperos. Então você vai listar todos os temperos que você costuma usar ou que você gostaria de usar naquela semana, né? O terceiro passo você vai fazer combinações entre eles. Então a dica aqui nessa de combinação eu não sei como combinar,
não tenho ideia, cansei de comer chuchu cozido, não aguento mais essa abobrinha no forno, vai para o Google e joga lá receitas com abobrinha, pratos com peixe, enfim. Então você vai ter uma série de combinações e possibilidades para te dar ideias novas, né? Então isso também é muito importante. Provavelmente vocês vão precisar mexer nas receitas, dependendo de se você segue algum plano alimentar ou não, se você tem algum tipo de restrição ou não, porque as receitas, enfim, vão ser aleatórias, mas essas mudanças elas são bem simples de fazer, tá? O quarto passo é fazer uma lista de compra baseada nessa receita. Então, pegou lá a receita de, sei lá, legumes gratinados. Então, você vai ter que ver o que leva, a quantidade que leva e montar uma lista de compras, né? Então, você vai fazer uma lista de compras baseado no cardápio que você fez na semana. E é muito importante você escrever esse cardápio, porque senão a gente vai esquecer de alguma coisa. Aí, na hora do vamos ver, como tá lá no meio da receita, vai ter que sair para ir no mercado ou vai ter que fazer uma receita meio Frankenstein, tipo meio improvisado. Então, assim, escreva tudo bonitinho para não se perder. Isso é muito importante. A quinta coisa é escolher um dia da semana para ir ao mercado. Ter dias fixos sempre facilita a nossa organização mental. Então, a Priscila já falou que vai às sextas, eu normalmente vou sábado de manhã. Então, assim, ver qual é o melhor dia da semana e, como eu falei, fazer compras semanais evita que a gente estrague alimento. Nem para todo mundo isso vai ser uma realidade, essa possibilidade toda semana fazer hortifruti. Às vezes dá para você comprar, que eu acho mais fácil, comprar a carne do mês inteiro, né? Algumas pessoas vão fazer isso. E aí depois você só vai ajeitando o que ainda tem no freezer com os legumes e as verduras que vocês querem comer durante a semana. Também é uma outra possibilidade, né? Mas comprar legumes e verduras para mais de 2 semanas, normalmente isso não dá muito certo. A verdura principalmente. Apesar dessa história da caixa plástica segurar, ela não segura 2 semanas de jeito nenhum, isso vai ficar ruim. Então, pelo menos as folhas, o que eu vejo acontecendo no consultório é que na segunda semana nunca tem salada. Porque as pessoas compram, dura 1 semana, na segunda semana é só os legumes e são os que são mais resistentes, né, à geladeira ou mais resistentes de ficar fora da geladeira. Então, o ideal mesmo para a gente ter uma variedade maior de nutriente é a gente fazer essa compra de maneira semanal, pelo menos o hortifruti, tá? E aí, o 6º passo, né, é escolher um momento da semana para você poder fazer ou o preparo ou o pré-preparo desses alimentos, né? Isso facilita a rotina de todo mundo, deixar as coisas meio que engatilhadas já ali na geladeira, para a gente não ter que ficar dependendo de ter tempo durante a semana e de tudo sair conforme planejado, que normalmente essa não é a realidade, certo? E aí eu quero saber se vocês têm alguma dúvida em relação a esses passos de montar o cardápio, alguma outra coisa que vocês queiram me perguntar sobre esse assunto. Vocês podem botar aqui nos comentários mesmo, ou até nessa caixinha aqui que tem embaixo do pontinho de interrogação. Porque aí eu tenho uma notícia para dar para vocês. Vou só esperar vocês me perguntarem, se tiver pergunta. Foi tudo entendido? Sim, não, talvez, mais ou menos? Diga-me. Bem, não temos perguntas, certo? Então vamos lá. Há uns 2 meses atrás... Ah, você fez... Ué, não veio pra mim não, Pri. Não veio pra cá. Na caixinha de pergunta dos stories eu vou responder em outro momento. É que aqui embaixo, aqui assim, tem um pontinho de interrogação, que é normalmente para deixar a pergunta sobre a live. Ah, sobre quantidade. Ah, foi na caixinha da semana passada, né? A quantidade, quando a gente vai fazer, por exemplo, quanto de arroz, quanto de cenoura. Por isso que eu falei, assim, normalmente a gente tem que ver essa quantidade pela receita.
né? Tipo assim, a receita X. Se você vai fazer as coisas de cabeça, assim, você não vai fazer baseada numa receita específica, né? Você vai falar assim, quero comer arroz de brócolis com cenoura cozida. Não peguei essa receita em lugar nenhum, eu só quero fazer isso, né? Existe na internet uma coisa chamada fator de correção dos alimentos. Eu não sei esses números de cabeça. Eu normalmente, quando alguém me pede assim, Clara, eu vou fazer um churrasco. Clara, eu vou fazer não sei o quê. Quanto de cada coisa eu compro, sendo que vão X pessoas? Então, assim, a gente tem que ir atrás dessa informação, porque assim, tipo, botar isso no Google mesmo. E existem realmente alguns dados para isso, assim, para fazer. Por exemplo, tem coisas que tem pouca perda, né? Por exemplo, carne é uma coisa que tem um pouquinho mais de perda. Eu não sei o fator de correção das carnes de cabeça também. Na verdade, eu não sei o fator de correção de nada de cabeça. Mas, por exemplo, cenoura, ela tem uma perda muito pequena. Então, se o seu plano alimentar lá tá com 100 gramas de legumes cozidos, tipo, e você só vai comer cenoura, dá pra comprar, tipo, 100 gramas de cenoura e fazer 100 gramas, entendeu? Então, tem que só ver se, assim, coisas que você descasca vai ter uma perda. Nunca vai ser, tipo, 100 gramas do alimento com casca, vai ser 100 gramas do alimento sem casca. Então, essas coisas a gente tem que considerar. Se você quiser saber a conta exata, tem que realmente ir no Google, que tem essas tabelas por lá. Vai ter a tabela da proteína e vai ter a tabela dos legumes também. Porque aí vai depender muito também de preparação. Uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente quer umas coisas um pouquinho mais regradas, né, mais certinhas, é isso, fator de correção. Aí fator de correção da cenoura, fator de correção de não sei o que, aí vai ter lá e vai aparecer para você. Ter um caderno. Na época que eu trabalhava com produção, né, que eu trabalhava em restaurante, eu precisava saber disso. Na verdade, eu nunca consegui decorar essas coisas, né? Saber de cabeça, né? Essas coisas. Por exemplo, o arroz eu sei que aumenta 3 vezes. Então, tipo, 50 gramas vira 150. Eu acho que foi a única coisa que eu gravei. Então, eu tinha um caderno que eu anotava isso. Então, uma vez feito, era uma coisa que a gente já na hora de você fazer aquilo novamente, a Isabela Nutri aqui também falou de cocção também. Para saber o quanto que perde de um para outro, né? E então, assim, deixar isso já anotado, mesmo que você não queira pesquisar fator de correção, fator de cocção na internet, porque obviamente vai dar um pouquinho mais de trabalho para você fazer essas contas, Pri. Você começa por isso que eu falei assim, não compra muita coisa, porque vai sobrar e aí você vai entender e vai encaixando isso nas refeições seguintes. Então, isso é uma coisa importante. Eu aproveito muita coisa. Às vezes eu compro, sei lá, quanto de cenoura e eu não uso tudo. Aí, na semana seguinte, eu encaixo essa cenoura novamente, para não perder e não estragar a comida. Então, por isso que também fazer compras semanais é bem interessante para a gente evitar essa perda, né? Certo, Pri? As marmitas montadas é muito mais fácil, que é o que eu faço aqui em casa. E aí você pega lá o nosso plano alimentar e faz tudo bonitinho. Tá? Mais alguma dúvida? Que aí eu vou contar um negócio que vocês estão me pedindo há um século. Então, beleza. Há mais ou menos 2 ou 3 meses atrás, eu comecei com uma ideia e todo mundo ficou assim, faz. E finalmente o raio do negócio saiu. Você é toda organizada, né? Aí essas coisas assim dão certo mesmo. Então, como eu tava falando, há uns 2, 3 meses atrás, a gente eu acho que tava nesse assunto também de cardápio aqui nos stories. E eu perguntei se vocês queriam que eu montasse, né, uma sequência de cardápios. E eu realmente passei 3 meses montando essa sequência de cardápios para poder montar tudo do jeitinho que eu queria, bonitinho do jeitinho que eu queria. E eu até brinquei no final de dezembro que o cardápio estava ficando pronto, né? E aí, finalmente, em janeiro, esse cardápio foi todo diagramado, tá uma lindeza toda. Então, hoje, oficialmente, está aberto a venda desse cardápio.
E aí, o que que é esse cardápio? Eu chamei ele de Guia de Alimentação Saudável. Eles são 4 semanas com 4 cardápios diferentes, almoço e jantar, já planejado exatamente para quem não quer ter esse trabalho de fazer o que eu acabei de ensinar. Então, como é que é isso? Você vai ganhar 4, você vai receber, né, 4 cardápios com 4 listas de compras referente a cada um desses cardápios. Ao todo, são 28 combinações de almoço. Esse almoço é salada, prato principal e acompanhamento. E são 28 opções de jantar também. E aí todos eles têm a correspondência da lista de compras. E ao todo, como bônus, né, na verdade, eu coloquei todas as receitas usadas nesse cardápio. Então são 95 receitas no total, são 28 almoço, 28 jantar, então são 4 semanas de cardápio, tudo bonitinho para vocês. E hoje começa a valer isso, né, porque tava nos meus finalmente. Então hoje eu falo que é o grande lançamento do meu e-book do Guia Alimentar. Então se você tem interesse, no final da live, lá na descrição da bio e nos stories, vai estar o link de compra desses 4 cardápios, né? Então é um e-book com os 4, com tudo isso que eu falei, com as 28 combinações de almoço, com 28 combinações de jantar, são 95 receitas no total. E tem 4 listas de compras referente a cada semana bonitinho. E aí, qual o valor disso, né? Dá para parcelar e fica em 12 vezes de R$17,44 no cartão de crédito ou R$179 à vista. Esse à vista dá para pagar em Pix, dá para pagar em boleto e também dá para pagar em cartão. Para quem tem enxaqueca também serve ou teria que ser um cardápio mais específico? Então, eu fiz esse cardápio baseado numa alimentação saudável. Ele não tem absolutamente nada de glúten e nem absolutamente nada de leite. Por quê? Porque o público que me acompanha aqui são pessoas com restrição alimentar. Então eu já fiz esse cardápio direcionado para as pessoas com doença autoimune e para doença crônica inflamatória. A enxaqueca ela se encaixa nessa doença crônica inflamatória. Então, assim, para quem tem hidradeniite, é o cardápio perfeito. Eu fiz exatamente para você pensando nisso. Então, não tem absolutamente nada de leite em nenhuma receita. Não tem absolutamente nada de glúten em nenhuma receita. Então, ele está realmente um cardápio saudável, gostoso, pensado para exatamente as pessoas que me acompanham aqui, tá? Então, assim, eu não fiz tipo, vou fazer qualquer coisa, não, tá? Eu parei e pensei, por isso que eu fiquei 3 meses, eu brinco, 3 meses ali moldando tudo isso para ser uma coisa bem redondinha que realmente valha a pena, tá? Então, essa era a minha grande novidade, assim, na última semana, por coincidência, algumas pessoas me perguntaram, mas cadê aquele cardápio que tu estava fazendo há um tempo muito grande, né? Porque a pessoa demorou 3 meses para fazer isso. Falei, calma que tá terminando a diagramação. Calma que já tá ficando pronto. Gostoso, pelo amor de Deus. Aqui felicidade faz parte da dieta. Coisa pra deixar a gente triste, sopa de chuchu não rola, tá, Juliane? Então, assim, é coisa que inclusive, eu como. Enfim, são coisas gostosas, né? A Amanda tá perguntando assim, como faz para adquirir e o valor. Para adquirir vai ter o link. Vou botar o link nos stories assim que a gente fechar a live. E o link também vai estar no meu perfil, na minha bio. Se você clicar no perfil, vai estar o link do meu site. Logo na página principal do site já tem lá o link exatamente para a compra do e-book, tá? Já está habilitado lá. Exatamente isso. Felicidade faz parte da dieta. Karen sabem disso também, né? Lá na clínica tudo funciona à base de felicidade. Então já vai estar eu vou botar nos stories o link também, tá? O valor, quem foi me perguntou? A Amanda. O valor é 12 vezes de R$17,44 no cartão de crédito. Olha a Karen aí, Juliane. O valor do e-book são 12 vezes de R$17,44 no cartão ou R$179 à vista, né? Esse à vista pode ser no cartão, esse à vista pode ser no Pix, esse à vista pode ser no boleto. E se eu não me falha a memória,
Esse à vista também está habilitado no PayPal para quem não for do Brasil, tá? Eu tenho quase certeza, mas eu acho que é isso mesmo, porque o site habilita para tudo, certo? Então, muito obrigada pela live, por vocês terem ficado até aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ou podemos encerrar esta live? Vamos, vamos, vamos. Mais alguém? Deixa eu ver aqui se fugiu alguma pergunta. Acho que não. Acho que foram todas, né? Qualquer coisa, essa live vai ficar salva agora quando eu finalizar. Vocês podem deixar também perguntas se ficar com alguma dúvida. Quem não quer, né? Ser feliz fazendo dieta é o mínimo. Se ficar com alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários da live assim que eu finalizar. Ou pode me mandar inbox também, que a gente responde. E a gente vai se falando. A Karen ficou bem bonito, né, o e-book. Eu adorei. Ele tá lindo, lindo, lindo de morrer. Então tá bom, gente. Beijo, boa noite. A gente vai voltar com as lives semanais, como estava sendo em novembro e em dezembro, tá? Já vou pensando aqui, vou abrir caixinha pra gente ver qual vai ser o tema da live de semana que vem. Tá bom? Eu vejo vocês durante a semana nos posts e nos stories. E até semana que vem. Tchau, tchau.